Os casos de meningite este ano já superam os de 2021 no Rio de Janeiro. A reportagem é de Rodrigo Viga. Além da varíola dos macacos, há uma outra doença que está preocupando as autoridades de saúde aqui do Rio de Janeiro. De janeiro a agosto deste ano, os casos de meningite dispararam. Já superaram, inclusive, o total de registros no ano passado. Dados do Sistema de Informação de Agravos de Notificação revelaram que entre janeiro e agosto deste ano, o número de casos de meningite meningocócica aqui no estado disparou 55,5% em relação ao mesmo período do ano passado. Em 2021, de janeiro a dezembro, foram contabilizados 959 casos de meningite e 30 casos da doença meningocócica, considerada a mais delicada, sendo que 8 pessoas morreram. Esse ano, até agosto, são 977 casos de meningite e 28 de meningocócica. 7 pessoas não resistiram e morreram. Apesar de não ser considerado um surto, esse avanço tem chamado a atenção das autoridades de saúde aqui do estado. A Secretaria Estadual está alertando para a importância de pais responsáveis levarem as crianças e jovens para se vacinar contra a doença. As autoridades do município e do estado têm observado uma espécie de desaceleração na procura por diversas vacinas das mais distintas doenças nos postos de saúde da capital e também do estado do Rio de Janeiro. A varíola de macacos já teve o seu pico, o seu auge. Hoje são cerca de 1.000 casos registrados e aproximadamente 400 sendo monitorados sob suspeita. Do Rio, Rodrigo Viga. E São Paulo também enfrenta um surto de meningite. São vários casos na Zona Leste e uma mulher de 42 anos faleceu. A meningite é uma infecção que afeta o sistema nervoso e cerca de 30% dos casos terminam em morte. As autoridades falam da importância da vacinação, principalmente nas crianças, e tem alguns sintomas que servem de alerta. Então vamos conversar agora com o doutor Eduardo Medeiros, que é infectologista e professor na Unifesp. Oi, doutor, bom dia, seja bem-vindo ao Jornal da Manhã. Bom dia, é um prazer estar aqui com vocês. Prazer é todo nosso, doutor. Bom, primeiramente, a gente tem essa questão, essa dúvida. Por que tem este surto neste momento em várias cidades do Brasil? Aqui em São Paulo, principalmente na Zona Leste, a que se deve este surto neste momento? Vejam, a meningite é uma doença endêmica no Brasil, né? Então é uma doença que já circula há muitos anos, especialmente em comunidades mais pobres, com deficiências socioeconômicas, que isso certamente tem um impacto no aumento do número de casos. Outra situação é que durante o inverno, habitualmente, aumentam também os casos de meningite, principalmente porque as pessoas ficam mais aglomeradas, têm contatos mais próximos, menor ventilação nos ambientes, e isso favorece a propagação dos casos. Mas o que temos de grande importância hoje no Brasil é realmente a baixa cobertura vacinal. Esse é realmente o maior problema que estamos enfrentando, não só com a meningite, como outras doenças que são chamadas imunopreveníveis. São aquelas doenças preveníveis por vacinação. A exemplo da poliomielite, sarampo, e a meningite é uma delas. A vacina para meningite faz parte do nosso calendário vacinal em crianças. São 2 doses que são aplicadas aos 3 meses, aos 5 meses e depois um reforço aos 12 meses. E vejam, aqui em São Paulo a cobertura vacinal está próxima de 50%. É o que tem acontecido no país como um todo. Então, quando você se expõe à bactéria, porque esse surto atual é causada por uma bactéria chamada Neisseria meningitidis, a chamada meningite meningocócica, que é transmitida por via respiratória, por gotículas. Então, se a pessoa não tem a vacina, está susceptível à doença e entra em contato com
alguém com a infecção tem maior chance de adquirir a doença. Doutor, o senhor falou bem sobre a polio, há uma campanha nacional de vacinação e também os estados fazem essa campanha, mas a cobertura vacinal está baixa, cerca de 50%, no máximo 54%, e essas campanhas vêm sendo agora prorrogadas. Mas ainda em relação à meningite, só as crianças devem se vacinar ou é possível que um adulto se vacine? Qual que é a orientação? Isso. No calendário do Programa Nacional de Imunização, você tem a rotina de vacinas de acordo com a faixa etária. Em situações como a que estamos vivendo, que são situações de surtos, né, em determinadas localidades, como está acontecendo aqui na Zona Leste de São Paulo, aquela região de Vila Formosa, Aricanduva, aonde estão ocorrendo casos fora do contexto, aí é diferente. Você tem que adotar uma estratégia que chama vacinação de bloqueio. Como o próprio nome diz, você tenta bloquear a transmissão da doença naquela comunidade. E aí você aumenta a faixa etária além do que é preconizado no programa. Isto é, atualmente nessas regiões aonde estão ocorrendo surtos da doença, você deve vacinar toda a população de 3 meses a 64 anos. Então, veja, isso não significa que você tem que vacinar toda população de São Paulo nessa faixa etária. A população de São Paulo segue a idade recomendada para a vacina. Mas em locais onde esteja ocorrendo surtos da doença, aí é diferente. Você realiza uma vacinação de bloqueio entre 3 meses e 64 anos. Então é muito importante seguir as orientações das vigilâncias epidemiológicas, que vão dando essas orientações para aquela comunidade. Se está ocorrendo um surto, você tem que, além de outras medidas, né, você tem que bloquear a transmissão. E a vacina é realmente uma medida extremamente segura e muito importante para essa ação. A segunda forma de prevenção são para aqueles contatos próximos com o indivíduo que teve a doença. Por exemplo, os contatos domiciliares, as pessoas que moram na mesma casa de alguém que teve meningite. Ela deve procurar imediatamente a unidade básica de saúde próxima de casa para receber a profilaxia. Habitualmente, a própria vigilância epidemiológica comunica a família, comunica esses contatos próximos, por exemplo, numa escola. Enfim, esses contatos que você tem um convívio maior com essas gotículas, né, a secreção respiratória de um doente, aí, além da vacina, você faz a profilaxia com medicação. É um tipo de antibiótico para prevenir que esse indivíduo fique colonizado por essa bactéria e desenvolva a infecção. É a chamada quimioprofilaxia. Agora, doutor, para quem estiver assistindo ou ouvindo a gente, quais são os sintomas, os primeiros sinais de alerta da meningite? A meningite é uma doença muito grave, né, que nos preocupa muito durante a evolução, porque ela tem uma evolução muito rápida, muitas vezes em horas. A meningite meningocócica pode levar à morte em muito pouco tempo. Então, essa é uma grande preocupação. Os sintomas, no início do quadro, eles são sintomas semelhantes a um quadro infeccioso. Então, habitualmente, uma febre inexplicada, né, sem uma razão habitual, começa a ter um quadro febril, dor de cabeça, uma coisa que chama muita atenção para um quadro de meningite, a febre, uma dor de cabeça associada, presença de náuseas, vômitos, que muitas vezes acompanham o quadro, e no decorrer da doença, você vai tendo uma alteração do nível de consciência que vai formando uma encefalite, uma inflamação no cérebro. É uma chamada meningoencefalite decorrente da evolução da meningite. Então, é importante que, principalmente nessas regiões que estão ocorrendo casos, se a mãe perceber que seu filho estava bem ontem, acorda com um quadro febril, sem uma explicação, não demore para levá-lo ao médico.
procure uma unidade básica de saúde para que ele seja examinado e descartado, ou pelo menos ele vai ficar em observação para observar a evolução do quadro. O quadro inicial, ele muitas vezes não diferencia de outras doenças infecciosas. E aí, durante o decorrer, sim, aí você tem sinais mais clássicos que levam à suspeita de meningite. Doutor Eduardo Medeiros, infectologista, professor da Unifesp. A pergunta agora é de Roberto Mota, nosso comentarista nesse sábado. Mota, bem-vindo. Bom dia, Kalina. Bom dia, Tiago. Bom dia, doutor. Bom dia, nossa audiência que acordou cedo para nos assistir. Doutor, eu sou pai, tenho 2 filhos e de vez em quando, eu me lembro, na minha vida, acontecem esses surtos de meningite, né? Eu me lembro da minha mãe muito preocupada num episódio desse em que houve um surto, muita preocupação na escola. De forma prática, o que é possível para os pais fazerem para protegerem os seus filhos? Bom, em primeiro lugar, a manter o calendário de vacinação em dia, atualizado. Então, hoje estamos num sábado, é um ótimo momento, muitos postos de saúde ficam abertos próximos de casa, principalmente nessas áreas onde estão ocorrendo casos de meningite. Leve seu filho ao posto, atualize o esquema de vacinação. Isso é básico, é fundamental. Diante de um contato com algum amiguinho, por exemplo, o senhor tem 2 filhos, teve um amigo que ele convive, brinca na casa dele e que, de repente, está internado com quadro de meningite ou desenvolveu uma suspeita de meningite. É importante que o senhor busque uma orientação na unidade básica de saúde mais próxima de casa, relatando essa situação, que provavelmente, se ele tem uma convivência muito próxima no dia a dia, ele vai receber a chamada quimioprofilaxia para a prevenção da meningite. Então, essas 2 medidas são fundamentais. O ano passado, né, se a gente for observar 2020, 2021, nós tivemos uma menor incidência de meningite. Isso porque, com a pandemia de Covid, as crianças ficaram mais em casa, as pessoas, de forma geral, ficaram mais em casa, diminuiu-se o contato com outras pessoas e, principalmente, se usou máscara. A máscara, ela bloqueia essas gotículas. Então, mesmo que a pessoa esteja no início de um quadro de meningite, se ela estiver com máscara, ela não vai transmitir essas gotículas. Da mesma forma, a outra pessoa, o amigo, também com a máscara, previne essa transmissão. Então, por ser uma doença de transmissão por gotículas, quando você está falando, você está expelindo essas gotículas que chegam próxima de 1 metro, 1,5 metros. Quando você utiliza a máscara, você bloqueia isso. Então, a máscara também é uma medida importante, né, de prevenção contra essas doenças de transmissão respiratória. Nós estamos vendo aí uma diminuição importante dos casos de Covid, e aí várias medidas de prevenção foram flexibilizadas, entre elas a retirada da máscara em muitos locais, né, exceto no serviço de saúde, e, consequentemente, também aumentou a exposição das pessoas com essas doenças de transmissão respiratória. Então, eu digo para o senhor, vacina e procurar a orientação médica assim que tiver algum caso ou estiver desenvolvendo algum quadro clínico compatível com febre não explicada, alguma situação, procurar o serviço médico rapidamente. Nós tivemos grandes surtos, só para finalizar, que o senhor falou que na infância era isso mesmo, né? Nós tivemos grandes surtos de meningite em 1970 e 1974. Foram grandes epidemias de meningite. Uma delas foi exatamente pelo tipo que estamos tendo agora, que é o meningococo tipo C, que foi na década de 70. Em 74 foi o meningo tipo A. Então você tem vários sorogrupos, né, que podem levar a meningite por essa bactéria, que é a mais importante, né, que leva a quadros muito graves, que é a meningite meningocócica.
Doutor Eduardo continua conosco aqui na Jovem Pan, 8 horas e 17 minutos. Doutor, falando sobre a poliomielite, a polio é uma doença erradicada, mas há uma ameaça, infelizmente, e é uma doença que deixa sequelas. Eu lembro que as pessoas, nos anos 40, 50, pessoas que não se vacinaram, porque ainda não havia vacina, pessoas têm sequelas até hoje. Eu pergunto, qual é o alerta, aproveitando a nossa audiência, que deve ser feito em relação à polio? A poliomielite é um desafio enorme, né? Porque, embora ela seja erradicada no Brasil, existem muitos países que persistem com quadros de poliomielite, principalmente países que se mantêm em grandes conflitos, né? Onde o sistema de saúde é totalmente desestruturado. Exemplo do Afeganistão, você tem muitos casos de poliomielite ainda no Afeganistão. Na Índia, você tem casos de poliomielite por outras razões sanitárias. E mais recentemente foi descrito em alguns países como Israel e mesmo Estados Unidos, o que nos preocupa muito, né? No mundo globalizado, onde as pessoas viajam muito, é uma preocupação enorme. E a única forma da gente não deixar a poliomielite chegar no Brasil, nós não temos nenhum caso atualmente de poliomielite no Brasil, a única forma de que ela não venha para o Brasil é exatamente manter uma cobertura vacinal. E aí a ideia, veja, a gente precisa de uma cobertura alta, em torno de 90%, 95%. O ideal é que a gente atinja 95% de cobertura, porque aí mesmo que eventualmente a gente receba aí alguém que possa eventualmente estar com o vírus, excretando o vírus, você não ocorrerá uma transmissão em larga escala. Mas, numa cobertura baixa, como aqui estamos, né, depende da região do Brasil, chega a 50%, 60%, 70%. Nós estamos muito aquém de uma cobertura mínima de bloqueio contra a chegada do vírus da poliomielite. Aí é um vírus, né? E ele é transmitido fundamentalmente pela água contaminada, né? Esgoto, porque é um vírus de excreção intestinal, é diferente de ser por gotículas, né? No caso da meningite. A polio é fundamentalmente através de... O bloqueio é fundamentalmente através de saneamento básico, esgoto encanado, água tratada. E nós sabemos que a água no Brasil, muitas regiões, ela é tratada, mas o esgoto não. A gente tem muitas áreas descobertas, né, do tratamento adequado do esgoto. E aí, realmente, isso pode ser um veículo de transmissão da poliomielite. Então, é importantíssimo que os pais se atentem a essa situação e levem seus filhos para serem vacinados.